Hoje nós vamos fazer aula 6. Nós fizemos diagnóstica na última aula, né? Hoje é aula 6, tá bom? Página... Opa, passei. Página 18, por favor, tá, gente? O Rodrigo tá entrando. Página 18, tá? Ai. Vem aqui, Laura. Senta. Pronto, tá sentada. Oi, Rodrigo. Buenos dias. O João entrando. O João e o Rodrigo. Muito bem. O Rodrigo entrou, falta o João. Olá, João. Buenos dias. Queridos, página 18, aula 6, tá bom? Vamos lá. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o presente do subjuntivo. Quando eu falo em presente do subjuntivo, eu estou falando de alguma coisa que acontece no momento, né? E eu estou falando também de coisas que não são reais, tá bom? Que são hipóteses, que são desejos, que não se realizaram ainda, né? Que eu espero que aconteça. Para expressar esse tipo de sentimento, né? Nós temos algumas palavrinhas aí. Nós podemos usar a palavra ojalá, tá lá no início da página 18, tá? Para expressar desejos. A gente pode usar a palavra ojalá, quer dizer, se Deus quiser, tomara Deus, tá? Tem essa ideia, a palavra ojalá. E temos também desejo que, espero que, creio que, então são palavrinhas que já dão essa ideia, né? De desejo, tá bom? Mas o verbo que está no subjuntivo. Então, vamos lá para os verbos no subjuntivo, só para a gente relembrar como que eles são conjugados, tá? Então, vou pôr 3 verbos aqui. Um verbo terminado em ar, um verbo terminado em er e um verbo terminado em ir, para a gente ver como que é a conjugação nesses verbos, ok? Eu gosto sempre de pegar uns verbos, né? Hablar, cantar, amar. Então, quando vocês forem fazer a conjugação dos verbos no subjuntivo, na hora que vocês forem fazer, mentaliza a palavra que. Então, por exemplo, que yo hable. Tá bom? Eu não estou escrevendo aqui a palavra, né? Que yo hable, mas eu mentalizei a palavra aqui na minha cabeça, tá? Que yo hable, que tu hables, que ele hable, que nosotros hablemos, que vosotros hableis, que eles hablem. Então, o verbo hablar é o verbo falar, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Então, vocês podem perceber que em português e em espanhol a conjugação vai ser igual, né? O finalzinho, tá bom? Vou pegar outros verbos. Agora eu vou pegar o verbo vender. Mesma coisa, tá? Eu vou mentalizar a palavra que eu venda, que tu vendas, opa, com letra maiúscula. Que ele, você, né? Venda, que nós outros vendamos, que vós outros vendais, e que eles vendam, eles, né, o plural, eles, eles e os eles. Vendam.
Então, a mesma coisa, vocês puderam perceber, ó, que o finalzinho de todas as pessoas são parecidos e que a conjugação em português e em espanhol vai ser da mesma maneira. Que eu venda, que eu venda. Então, é o mesmo finalzinho, tá bom? Aí eu vou pegar agora um verbo terminado em ir, o verbo partir. Então, vamos lá. Que eu parta. Que tu partas. E a mesma coisa que eu fiz aqui no verbo vender, tá bom? Que ele ou ela, né? Parta. E nós partamos. Que vos outros partais. E que eles ou elas, né? Partam. Então, vocês vão usar essa mesma fórmula que eu acabei de colocar aqui para qualquer verbo regular, tá bom? Que eu ame, que eu cante, que eu compre. Então, o finalzinho será sempre o mesmo, ok? Então, para os verbos terminados em ar, nós vamos fazer com a letra E. Hable, hables, hable, hablemos, hableis, hablem. Para os verbos terminados em er ou ir, será com a vogal A. Venda, venda, vendas, vendamos, vendais, vendam. Parta, partas, parta, partamos, partais, parta. E assim por diante, tá bom? Vou tirar uma foto aqui e vou enviar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Presente do subjuntivo. Vocês vão ter aí, então, para que vocês possam consultar quando vocês forem fazer os exercícios mais para frente, tá? Lembrando que são verbos regulares. Existem os outros verbos irregulares, né? Mas, vamos lá, deixa eu achar aqui. Achei. Vou tirar uma foto aqui. Estou enviando para o grupo, tá bom? Então, vou sair daqui para a gente continuar, então, com a explicação que eu estava comentando com vocês, né? Então, toda vez que vocês forem usarem o subjuntivo, nós vamos utilizar algumas expressões que nos deixam mais claro que é esse tempo verbal, né? O ojalá, o tomar, o tomara não, desculpa. Descer o que, creio que, espero que, penso que, todas essas palavrinhas já dão essa ideia, tá bom? Vocês têm um exemplo aí na página 18, escrito o seguinte, ó. Mañana é feriado, pero mi jefe quiere que trabaje. Amanhã é feriado, mas o meu chefe quer que eu trabalhe. É o desejo dele. Então, quiere que trabalhe, tá? Então, vocês estão vendo que na própria frase tem a palavra aí, o quezinho, né? A palavra que, tá? E depois da palavra que, tem o verbo trabalhar, que é eu trabalhe, que está escrito no subjuntivo, ok? Temos outros exemplos um pouco mais abaixo, no quadradinho abaixo, né? Deseo que compres, necessite que vayas, me gustaría que vengas. Esses aqui, gente, são verbos que estão em outros tempos verbais, né? Então, ó, deseo que compres, desejo que compres, está no presente. Necessitei que vayas, precisei que fosses. Então, dá a ideia de passado. Me gustaría que vengas, eu gostaria que viesses. Dá a ideia de condicional. Então, vocês estão vendo que o subjuntivo nós podemos utilizar com vários modos, né? Com vários tempos verbais. Presente, passado, condicional, futuro. Por enquanto, aqui a gente está vendo o presente, porque é a ideia aqui da aula 6, presente do subjuntivo. Mas ele quer mostrar para nós que é possível fazer uma mistura, tá bom? Aí, no finalzinho da página 18, está escrito assim, vamos ver outra modalidade, que é o infinitivo. Então, eu também posso utilizar um verbo no infinitivo, ou seja, um verbo que eu ainda não conjuguei, né? Juan quiere ir
a la playa el sábado. Então, quiere é o subjuntivo, né? E o verbo ir está no infinitivo, não foi conjugado. Então, o João quer ir à praia no sábado, ok? Ele quiere. E na página 19, nós temos mais alguns exemplos aqui, né? De verbos também utilizando o infinitivo. Espero comprar, necessito salir, me gustaría verte. Então, aqui a gente tem outros tempos verbais, né? Passado novamente, condicional novamente, ok? Aí está escrito assim, ó. Además, outra modalidade ou forma de expressar deseo em espanhol é usando a interjeição exclamativa ojalá. Como eu havia dito para vocês, é uma expressão que eles usam bastante, tá? Ojalá, né, é uma palavra que vem da expressão árabe e que pode ser traduzida por se Deus quiere, tá bom? Se Deus queira, tomara, né? É uma interjeição exclamativa que se usa quando se espera que algo se realize, igual o significado de Oxalá. Aqui no Brasil, às vezes as pessoas falam Oxalá, né? Então tem essa ideia aí, tomara, espero que, tomara Deus, se Deus quiser, né? Por exemplo, uma pessoa fala o seguinte, ó, ojalá que mañana no llueva. Se Deus quiser, né, amanhã não choverá, não chove. Ou é a mesma frase, só que eles inverteram um pouco a posição, tá bom? Ojalá no llueva mañana. Tomara, se Deus quiser, não chova amanhã. Então, são as duas frases são iguais, só houve uma inversão aí na posição das palavras. A palavra negativa, que é o não, ficou numa ordem um pouco diferente, tá bom? Mas a ideia é a mesma. E aí está escrito assim, significa que deseja que não haja chuva, né, no dia seguinte. E como você pode ver, né, o verbo da ação chover está no subjuntivo, que é llueva. Como eu dei uns exemplos para vocês, o verbo vender, no venda, que venda, que vendas, que venda, né? Que chova amanhã. Então, é o mesmo verbo, né? O mesmo finalzinho da conjugação verbal lá do verbo vender, ok? Mas o pronome que não é obrigatório. Vocês podem perceber que na primeira frase, ojalá que mañana no llueva. Nessa primeira frase, nós precisamos colocar a palavrinha que, o pronome. Só que na segunda não precisa. Se vocês colocarem, fica até estranho, né? Ojalá no llueva mañana. Não há necessidade, tá bom? Então, em algumas frases, fica obrigatório colocar a palavrinha que, em outras não, mas a ideia é a mesma, no sentido de desejo, tá bom? Alguma dúvida até aqui, gente? Muita coisa? Só um pouquinho, né, Pro? Muita explicação, mas o que eu quero que vocês peguem de tudo que eu falei aqui é o seguinte: presente do subjuntivo. São frases que vocês vão fazer sempre utilizando essa ideia de desejo, de hipótese, de algo que pode se realizar. E mentalizar a palavrinha que. Sempre que vocês mentalizarem a palavrinha que, vai ficar mais fácil de vocês entenderem a escrita do verbo, já que a escrita deste verbo em espanhol também temos em português, da mesma maneira. Então, fica um pouquinho mais fácil de vocês entenderem, tá bom? É isso que eu quero que vocês mentalizem agora, tá? Nós temos aqui um exercício. No exercício abaixo, vocês têm que fazer o seguinte: completar as frases com o verbo que não está conjugado no infinitivo, tá bom? Ou com o verbo no subjuntivo. Então, vocês vão ler a frase e já tem os verbos aí em cada frase. Vocês vão ver se o verbo do jeito que está aí encaixa na frase e fica tudo ok. Se ele encaixar do jeito que está aí, é porque ele tem que ficar no infinitivo mesmo. Se na hora que você lê a frase e você falar, peraí, mas não deu certo, aí você vai ter que conjugá-lo no subjuntivo, tá bom? O problema deste exercício é que os verbos que estão no subjuntivo, eles são irregulares.
E vocês não têm uma tabelinha aqui para poder ver como que é a conjugação desse verbo, né? Já que isso acontece, nós vamos fazer juntos. Vocês só vão me falando, Pro, eu acho que é infinitivo, ou não, acho que é subjuntivo. Quando for subjuntivo, aí eu faço a conjugação para vocês, tá bom? É verdade. Como que passa o exercício e não tem nenhum, né? Uma forma de vocês pesquisarem. Essa apostila é fogo, né, gente? Então, vamos lá. Vou abrir aqui uma página de compartilhamento. Então, o que eu quero de vocês Ela agora? acha que a gente é aquelas pessoas que adivinham, sabe? Olha sua mão e adivinha seu futuro. É verdade. Essa apostila é fogo. Tá achando que vocês sabem tudo já, né? Ai, meu Deus. Vou apagar esses aqui porque nós não vamos usá-los nesse momento, tá? Então, vamos apagar aqui. Cadê a borracha? Pronto, foi. Então, o que eu quero que vocês me digam apenas é se o verbo deve ficar da mesma forma que está aí, que é o infinitivo, ou se eu devo colocá-lo no subjuntivo, tá bom? Deixa eu anotar aqui para quem for depois fazer, saber exatamente onde estamos. Exercício 1 da página 19. Letra A. A frase é: Mis hermanos esperam poder de vacaciones a la playa este año. Eu continuo com o verbo ir ou eu ponho ele no subjuntivo? Continua com ele normal. Isso mesmo. Mis hermanos esperam poder ir de vacaciones a la playa este año. Então, aqui eu não preciso nem pensar, é só copiar. Na B, queres que é o verbo decir, que tem a ideia de dizer, né? Queres que. Dizer eu lo que penso. Eu deixo decir mesmo. Conjuga. Conjugo, né? Então, neste caso, gente, eu vou escrever dessa maneira, tá? Ó, tu queres, né, que eu diga o que eu penso? Vocês podem perceber que o verbo se escreve da mesma maneira em português e em espanhol. Ou seja, eles são irregulares nas duas línguas, tá? Tu queres que eu diga, né, o que eu penso? Ok? Letra C. Deseo um perro. Me encantam as mascotas. Conjugo ou não? Conjuga. Ó, desejo ter um cachorro. Não conjuga. Isso. Então, fica a mesma forma. O verbo tener é o ter, né? Desejo ter um cachorro. Eu adoro os mascotes, né? Os bichinhos de estimação. Então, aqui a gente vai deixar da mesma maneira. Letra D. Maria quer que os políticos, mas por los ciudadanos. Maria quer que os políticos façam mais pelos cidadãos. E aí, conjuga ou não? Sim. Conjugo. Este verbo é o verbo a ser. Ele vai ficar assim, ó. Hagan, tá? Façam. Maria quer que os políticos façam mais, né, pelos cidadãos. Então, façam, hagam. Eu vou pegar só a bateria para colocar aqui para o meu celular, não, desculpa, para o computador que já está quase acabando, senão vai fechar e eu não vou conseguir terminar com vocês. Já venho. Voltei. Faltam duas. Prefieres que ir nos outros ao cine ou ao teatro? Você prefere que todos nós vamos ao cinema ou ao teatro? E aí, conjugo ou não? Conjuga. Conjugo. Esse verbo ir, ele é muito diferente. Vayamos, né? Então, vai ficar dessa maneira. Prefieres que vayamos ao cine Parece ou que ao você tava teatro? falando que você vai vaiar alguém, sabe? Quando você vai zoar com alguém. É verdade, eu nunca tinha pensado assim, vaiamos de vaiar, verdade. Olha só.
Ai, essa língua espanhola é muito engraçada. E vamos para a última. Carlos desea. Aqui com nós outros. Conjugo ou não? Não. Não, muito bem. Vai ficar. Carlos deseja estar aqui com nós outros. Carlos deseja estar aqui conosco. Então, como vocês puderam perceber, parecia bem difícil, né? Mas o infinitivo a gente já consegue entender logo de cara. O subjuntivo é que dá um pouquinho mais de trabalho, porque estes verbos aqui, eles são irregulares. Mas se eles fossem regulares, como aqueles exemplos que eu passei, vocês também iriam conseguir fazer tranquilamente, tá bom? Vamos para a página 20 agora, queridos. Aqui o exercício é um pouco diferente. O que ele quer que vocês façam? Nós vamos ler as frases que estão aqui. E nós vamos, então, escrever alguns desejos de acordo com cada frase, tá bom? Então, vamos lá. Para auxiliá-los, esse exercício ele pode ser livre, mas para que eu possa fazer a correção junto com vocês, eu vou escrever aqui quais são as respostas para cada um. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler a frase e vão ver qual desejo, né? Qual ideia se encaixa com cada frase. Então, eu vou pôr aleatoriamente. Não está na ordem, tá bom? Vocês vão ler, por exemplo, tu companheiro de trabalho está enfermo. Hablas com ele por telefone. O teu amigo, teu colega de trabalho está doente. Fale com ele pelo telefone. Então, você vai aconselhá-lo, vai desejar que ele melhore, né? Então, vocês vão ver qual frase dá essa ideia e vão escrever aí do ladinho, tá bom? Então, eu vou pôr aqui fora da ordem. Exercício. Oi, Laura. Exercício 2. Então, tá totalmente fora da ordem, tá, gente? Só que aí vocês vão ler e vão ver qual que vai em cada uma das frases. Que descanses. Opa. Que descanses. Que aproveitem. Laura, para. Alguém quer uma filha aí na casa de vocês? Alguém quer uma Laura? Não, já tem uma Helena já. Olha aqui, eu não consigo nem enxergar. Para, filha, a mamãe tá dando aula. Vai lá brincar com a vovó, vai. Ai, meu Deus do céu. Para, Laura. Olha aqui pra mãe. A mamãe tem que terminar a aula aqui, tá bom? Vai lá brincar com a vovó. Vai lá. Ou então fica quietinha aí. Não fecha os olhos da mãe. Ai, Jesus. Vamos lá. Então, QT. Tem uma Helena, então, na sua casa? Tem, e ela, eu não sei explicar. Tem como. Fala. Deu uma travada. Ela também é travessa, assim, igual a minha? Chega. Mamãe tá falando sério com você. Parou. Ouviu? Então, que descanses, que aproveitem, que te salgan muy bien, te salga, desculpa, tem um N a mais aqui. Que mais? Ah, tá. Que mejores. Ah, tá. Falta só um. Que seais felizes. Então, ó, tem 5 frases aqui, né, expressando desejo, e vocês vão tentar descobrir onde vai cada uma. Eu tinha lido para vocês a da letra A, né? Seu companheiro de trabalho. Rapidinho, o que quer dizer salga? Qual palavra? Que te salga, muito bem. Que você saia, que você consiga, né, fazer isso muito bem. Que te saias muito bem, salgas. Tá bom? Tá bom. Então, na letra A, que o teu companheiro de trabalho está doente, né?
fala com ele por telefone. Dessas que eu acabei de colocar aqui, qual que vocês escolheriam para desejar para o seu amigo? Que melhores. Então, isso mesmo. Aí na letra A, vocês colocam, então, o que melhores. Vou colocar aqui o A, só para a gente já deixar. Então, vou dar um tempinho para vocês terminarem as demais. Ah, pronto, terminei. Me avisa para eu poder corrigir quando a maioria já tiver terminado, tá bom? Vamos lá. Letra B. Que te enteras de que la hermana de tu amigo se ha casado e la llamas para felicitar. Você sabe que a amiga, né, a irmã do teu amigo, ela se casou. E aí você liga para ela para dar os parabéns. Então, o que vocês vão escrever para essa pessoa? Que seas feliz. Isso, que seais felizes, porque você está desejando para ela e para o esposo, né? Então, aqui é a letra B, letra maiúscula. Próxima, letra C. Ofereces um almoço a uns amigos e lhes desejas um momento agradável com a comida. Então, você oferece um almoço para os seus amigos, né? E você deseja, claro, que esse momento do almoço aí seja agradável. Que aproveite. Que aproveitem. Muy bien. Letra D. Tu irmão está muito cansado. Se vai dormir e lhe dizes que o seu irmão está muito cansado, portanto, ele vai dormir, vai descansar. E o que você disse para ele? Descansas. Uhum. Bom, só sobrou uma, né? Então tá mais fácil ainda. Tu amiga tiene um exame de história amanhã. La llamas para desearle buena suerte. Então, a sua amiga tem um exame, uma prova de história no dia seguinte. Você liga para ela, né? A chama para desejar boa sorte. E aí, o que nós falamos? Que salga muito bem. Que te salga muito bem, que você se saia bem, né? Muito bem. Isso mesmo. Ô, Pro, esses dias eu tava vendo um vídeo que conta a história de umas superpastas e era em espanhol. Os caras falavam muito rápido, eu tinha que pausar e voltar o vídeo para entender. É verdade. Aqui eu converso com vocês, vocês conseguem entender tudo que eu falo, porque o meu ritmo é muito diferente. Agora, se você pegar um nativo, é muito difícil, a gente fica perdido, fala opa, 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 devagar, devagar, porque a gente não consegue acompanhar, né? É a mesma coisa se algum americano, mesmo que ele tenha aprendido a língua portuguesa no seu país, quando ele chega aqui e ele nos escuta conversando, ele não consegue pegar a conversa inteira, ele fica meio perdido, porque o nosso ritmo é mais acelerado para ele, né? Mas é bem difícil mesmo. Amores, vamos para o último exercício, tá? É o seguinte, nós aqui nesse texto vamos sublinhar, vamos destacar, encontrar, né, alguns fragmentos, partes dele, desse texto, que dá essa ideia de desejo. Então, nós temos aqui no texto 3 frases, 3 pedacinhos, né, que nos dá essa ideia. Eu vou ler todo o texto, espero que dê tempo. E a gente vai tentar identificar, tá bom? Mi mamá se passa todo el día trabajando y eso no es justo. Me gustaría ser un hada como la de los cuentos, un hada de los deseos que pudiera concederle todo lo que ella quisiera. Nada más pronunciar esas palabras y una voz extraña sonó a espaldas de la niña que hablaba. Si así lo quieres, así será. La niña María se sobresaltó y vio a una anciana de cabello color ceniza y sonrisa bondadosa que le dijo, tú eres un hada y puedes cambiar tu vida y la de tu madre. Entonces, concéntrate y haz que se cumplan todos tus deseos. La niña fue corriendo a buscar a su madre y le dijo, ¿tienes algún deseo especial que quieres que se cumpla?
La madre mencionó lo primero que se le vino a la cabeza. Pues sí, mi deseo es que vayas a la tienda y compres un barro de pan para la cena. María salió y volvió en un saltimamento. Y le preguntó nuevamente, pide otro deseo, mamá. Bueno, deseo que antes de las 8 de la noche esté puesta para la cena, la mesa esté puesta para la cena. Así será una cosa menos que tengo que hacer. Genial, deseo concedido, mami. Olha só, a menina, né, ela desejava que a mãe dela, que trabalha muito, pudesse ter uma ajuda, que não era justo. E apareceu a fada dos desejos e concedeu a essa menina que ela fosse também uma fada. Tá bom, Rebeca? Pode ir, querida. Que ela fosse uma fada e que ela pudesse, então, realizar os desejos da mãe dela. Então, ela poderia realizar qualquer desejo que a mãe dela tivesse, só que a mãe não sabia disso, né? E aí ela perguntou, mamãe, o que você quer que se realize, né? Qual desejo você tem? Então, o primeiro desejo foi que ela fosse até a padaria, né, e comprasse pão para o jantar. Ela foi rapidinho e comprou o pão. Então, ela perguntou novamente, falou, qual é o seu próximo desejo, né? Peça outra coisa. E aí a mãe falou que queria que a mesa estivesse posta às 8, né, se eu não me engano, antes das 8 para o jantar. E assim a filha realizou os desejos da mãe, ou seja, de fato ela ajudou, né, a mãe esse dia, mas ela poderia ter realizado os desejos bem melhores, bem maiores que esse, né, gente? Pois é, exatamente aqui, ó, aqui ela está escrevendo para mim. Infelizmente, como a mãe não sabia que a filha estava como uma fada dos desejos, ela pediu coisas do dia a dia, né? E de fato ajudou a mãe, porque ela não teve que ir até a padaria comprar pão, nem que pôr a mesa, mas como o próprio Aquila falou aqui, ela poderia pedir a alguém que ajudasse, né? Diminuísse o trabalho em casa e assim por diante. Então, falta 1 minuto e 15. Nesse texto aqui, nós vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Nós vamos destacar 3 pedacinhos do texto em que aparecem, que nos mostra essa ideia aí de desejo, tá bom? Pode ser que apareça a palavra desceu, literalmente escrita, né? Ou que de alguma forma nos mostre que é o desejo de alguém, da menina ou da mãe. Então, são 3, tá bom? Vocês vão grifar. E aí, na próxima aula, nós ainda temos aula essa semana, né? Temos. Quinta-feira. Então, na quinta-feira, eu começo corrigindo o exercício 3, tá bom? E aí, a gente faz a tarefa de casa junto dessa aula 6, para a gente finalizar, então, sobre o presente do subjuntivo. Ok, gente? Tá bom. Beijinhos, até quinta-feira, se Deus quiser. Até. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Hasta Até, luego. Pro. Obrigado. De nada.